Boa tarde, bom dia, boa noite. Como todas as quartas-feiras, hoje teremos o quadro Especialista e Você. E teremos a honra de falarmos com Simone Dias, tá? Sobre Outubro Rosa, momento para pensar em si. Olha, Outubro Rosa, momento para pensar em si. E essa temática, ela não é privilégio de um gênero. Tanto homem quanto mulher também precisa cuidar da mama. Por isso, essa temática ela é genérica. E vamos estar conversando com ela, que é especialista, e vai nos trazer aqui algumas reflexões. Simone Dias. Opa! Olha aí, Estou tentando me recolocar aqui. tem uma claridade muito forte aí do lado esquerdo. Deve ser a janela aberta, né? É. Opa, melhorou. Melhorou agora. Melhorou? Melhorou. Só um minutinho. Vou só botar o tema aqui. Outubro Rosa. Deixa eu só... É uma janela que mesmo que eu feche, não resolve. Bom, eu acho que eu fiquei um pouquinho fora. Deixa eu digitar aqui o tema. Outubro Rosa. Tá me ouvindo bem? Estou sim. Momento. Pensar. Tá gostando da música? Sim, sim. Bem relaxante. Bom para este Outubro Rosa. Então, pessoal, a gente tá hoje, como todas as quartas-feiras, né? Falando sempre de uma temática interessante, relevante. Tá? E esse quadro, um quadro da Abraginfo, né? Que é sobre o especialista em você. Hoje tem uma honra magnífica de conversar com essa oradora, mestre, professora, coordenadora, né, do curso de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas lá da Universidade Federal, Simone Dias. Tá? Simone, a gente está vivendo um momento bem atípico, né, de todos os cenários que nós já vivenciamos. E estamos aí vendo um pique de uma epidemia, né, que dizem que vai se tornar uma endemia, e nós não sabemos ao certo que doença hoje vai causar a maior preocupação à população. Mas todos os anos nós sabemos também que surgiram essas campanhas, né? A campanha do Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Novembro Azul, Dezembro Vermelho. Eu acho que seu celular não está no silencioso não, viu? Tem que colocar ele. Tá sim. Tá no modo avião.
ele tá dando esse zoadinha, Tá. como se estivesse vibrando. Então ele tá no modo avião, mas a gente coloca no silencioso, porque se chegar alguma mensagem, ele, se não tiver no modo, ele Beleza. aciona também. Então, e a gente tem dezembro vermelho, tem para cada mês do ano, se escolheu aí uma campanha para conscientizar as pessoas, na sua maioria, sobre os cuidados da saúde, né? Você já observou isso, né? É verdade. Então, homem e mulher, ele não tem motivo para não saber que cuidado deve realmente procurar para não correr o risco, né, de ser contagiado ou de ser aí afetado por uma doença comum nas pessoas, né? E especialmente esse mês de outubro, assim como você e eu estamos aqui de rosa, homenageando essa campanha, venerando, na verdade, essa campanha que precisa ser levada a sério. E levar a sério é como o tema diz, né? É você ter um momento para pensar em você. Isso. Será que você se ama mesmo? Ou você só acredita quando acontecer com a pessoa mais próxima de você? Então eu gostaria de agradecer já a Simone por essa disponibilidade de estar aqui para remeter ao tema, tá? As suas reflexões, trazer de forma clara para todos nós, seguidores, aqueles que vão nos assistir depois, tá certo? O que é que ela pensa sobre essa temática. Pode falar, Simone. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não é um grande prazer ver que assim algumas pessoas que eu convidei também vieram me prestigiar, né? Prestigiar aqui a Bragenfor também. E a temática é realmente uma temática de saúde, né? Eu queria começar essa live de hoje dizendo para vocês o seguinte, que algumas estatísticas realmente assustam, né? O maior número de morte entre mulheres era do câncer de colo de útero. E o segundo era câncer de mama. E este ano, na campanha de abertura, o governo federal informou, durante essa campanha, a abertura dessa campanha, que hoje já é o que mais mata as mulheres, né? É o câncer de mama. Então, eu acho que assim, as estatísticas são assustadoras e a gente realmente precisa tomar muito cuidado, né? 57 mil mulheres vão ser diagnosticadas no Brasil por ano, acometidas de câncer de mama. Então, assim, não é um número pequeno, apesar de que nós estamos acostumados a ver um número muito maior por conta da pandemia, né? Mas é um número ainda muito assustador, principalmente quando você pensa que uma entre cada 12 mulheres serão acometidas de câncer de mama até os 90 anos. Então, essas duas estatísticas, assim, no momento em que eu estava estudando, né, a temática para poder trazer até vocês, elas me assustaram bastante. São números assim alarmantes e que fazem com que a gente pense em procurar essa atenção primária ou a atenção básica, como vocês queiram chamar, né, que é aquele famoso postinho. O nosso postinho de saúde é o postinho do nosso bairro, não é? Então não precisa ter um plano de saúde. Hoje o governo está realmente, já há algum tempo, ele vem, independente da gestão, os governos vêm procurando dar maiores atenções à saúde da mulher. E recentemente, não menos importante, você falou do Novembro Azul, né, o quanto é importante também a gente ter o cuidado com os homens, né? Então, é um mês destinado à atenção das mulheres, mas que a gente não pode esquecer, é a saúde de maneira geral, né? E a gente consegue fazer um diagnóstico, se vocês me permitem, né? Não sou médica, mas a gente consegue fazer alguns diagnósticos, porque a mídia vem trabalhando nessa questão, né? Nessa atenção, pelo autoexame, a procura de nódulos, de corpos e volumes estranhos, não é, ao nosso corpo. E os nódulos, a procura pelos nódulos do seio, você consegue diagnosticar quando eles já estão assim
volume mais aumentado, que faz com que a gente sinta que tem algo diferente, né? É a questão do autoexame. E as orientações realmente são aquelas, né? De procurar o nosso médico, que podem ser hoje 3 médicos, né? Três especialidades que podem nos atender. O primeiro e mais procurado, e que sempre bem orientado, obviamente, procura passar para a gente, que é o nosso ginecologista, né? Nosso ginecologista é aquele que vai fazer o check-up geral, que vai pedir todos os exames, inclusive a prevenção de câncer de colo de útero e a prevenção do câncer de mama, né? Através da ultrassom e da mamografia. Se não houver nenhum problema, não é, familiar pré-existente, que vocês saibam, a mulher a partir dos 40 anos já tem a indicação propícia para que procure o postinho de saúde já para fazer a indicação, né, para ter o encaminhamento para fazer esse exame da mamografia. E como é que a gente descobre isso, né? Como é que a gente consegue, que tipo de sinais o nosso corpo consegue passar para a gente, né, para que a gente possa identificar. O autoexame, muitas vezes, ele não é fácil. E, além de não ser fácil o diagnóstico, né, apesar de conhecermos o nosso corpo, além de sentir um pouco de dificuldade, e que também o autoexame não vai substituir a ultrassom e a mamografia, a gente tem outros sinais que podem também dar a entender que você precisa procurar com maior agilidade o postinho, um atendimento básico, né, de saúde básica. São as alterações na pele da mama, não é? Ela fica um pouquinho mais engelhada, como se fosse uma casca de laranja. Alguma saída eventual de líquidos, que podem ser líquidos transparentes, líquidos um pouco mais espessos, puxado para o branco, pus ou até mesmo sangue, né? E o recuo do bico do seio, né? Que também é um sinal que tem alguma coisa errada, né? Se o bico do seio entra, realmente já é um diagnóstico, né, que você precisa, é um sinal de que você precisa procurar o seu médico porque algo não está bem com você. Interessante, né? Observe que dicas básicas. E eu complemento o que ela está falando aí, que esses mesmos sintomas ou essas mesmas características também ocorrem nos homens. Sabiam disso? Tá? Nós temos a protuberância, inchaço, tá? Mas nem sempre indolor. Também temos o que? A pele ondulada, como ela falou aí, enrugada, a retração do mamilo, vermelhidão, né? Que é a descamação da pele, e o inchaço, muitas vezes nas axilas também, próximo, que pode causar. Então, os homens não estão isentos desses cuidados. Note bem, você não estranhe, não fique só mandando sua mulher, pedindo para que ela vá, porque você também tem que fazer esse autoexame. Um bom mastologista poderá cuidar, no caso dos homens, né, também. Então, é importante que isso que foi colocado por Simone, e eu fiz essa comentação, porque os homens podem perguntar aí para os homens, como é que se identifica? Aí, tem diferença quase nenhuma. É isso, Simone. Mas, Simone, você percebe, dentro da sua pesquisa também, que eu acredito que você deva ter feito, que existe uma incidência entre homens e mulheres. Claro que nós temos mais mulheres na população, então, proporcionalmente, a gente entende que aí que talvez tenha mais um número maior de mulheres. Mas, em termos de cuidado, como é que você avalia? Quem que se cuida mais, o homem ou a mulher? A mulher. A mulher se preocupa mais. É a mulher que vai mais ao postinho, né? É a mulher que vai mais à procura dos exames e da sua prevenção. Agora, eu acho que uns 2 meses atrás, eu vi uma campanha muito bonita do governo do estado, falando justamente sobre essa preocupação da saúde masculina. E uma
uma proposta bastante interessante era de que aquele determinado posto de atendimento estaria fazendo esse atendimento aos homens num horário também passando para o horário da noite. Porque muitos homens dizem que não tem tempo de se cuidar, não tem tempo de olhar a sua saúde, porque não podem faltar ao trabalho. Então, se não me falha a memória, Eliabe, eles atendiam até as 9 horas da noite. Isso já tem uns 2 a 3 meses atrás. Então, assim, nem é a questão financeira. Você não pode mais alegar que não tem dinheiro para fazer exames, né? E também não pode alegar a questão do horário, né? Obviamente, com essa pandemia, muitos postos foram fechados, até mesmo deslocados para que esse mesmo posto, né, que foi deslocado, ficasse com o atendimento específico da Covid. Realmente isso aconteceu, né? Aos poucos os postos estão voltando. Eu digo a você porque eu acompanho e eu faço uso do postinho do meu bairro, né? Então eu tenho sempre procurado saber as informações, repassando essas informações para os meus colegas, os meus conhecidos. Então hoje não existe mais eu vou chamar de desculpa, né? Essa desculpa que algumas pessoas dão pelo fato de não quererem cuidar da sua saúde. Não existe mais isso, né? Tanto o homem quanto a mulher precisam procurar a atenção básica para fazer os exames de rotina, né? Eu tenho uma familiar, né, muito próxima que havia 10 anos que não fazia esse acompanhamento, né? Nenhum exame de sangue e começou a sentir dificuldade na leitura. Né? E essa dificuldade na leitura, o médico passou os exames tradicionais para se fazer uma cirurgia e conseguiu se verificar uma diabetes, né, já instalada, Deus sabe desde quando, porque há 10 anos não se fazia um exame preventivo, né? 10 anos sem fazer uma prevenção de exames de sangue, fezes, urina, né? E aí era uma mulher, então entra a questão da prevenção de colo de útero e também a prevenção do câncer de mama. Infelizmente, essa pessoa hoje já não está mais conosco, mas a família, muitas vezes, principalmente para o idoso, né? Hoje, inclusive, já temos também inaugurado o Hospital do Idoso. Então, hoje, gente, não existe mais razão para que você não pense em si, né? O Outubro Rosa está aí afixado pela Abragenfor. É o momento de você pensar na sua saúde, na saúde do seu familiar, né? Do seu pai, da sua mãe, do seu idoso. As crianças têm uma demanda de atenção maior, né? Então, estão sempre fazendo lá o acompanhamento com as vacinas, então a carteirinha de vacinação normalmente está, na maioria das vezes, bem atualizada. Agora, as mulheres estão se esquecendo de se vacinar, não é? Então, isso realmente é uma situação difícil, né? Muito difícil da gente entender por que não se procura o serviço de atenção básica. Então, pessoal, a gente está conversando aqui com a professora Simone Dias, tá certo? Ela que é professora da Universidade Federal, tá certo? É coordenadora do curso, uma pessoa extremamente inteligente, na qual eu tenho uma grande admiração, né, por ela ser parceira também, além de associada da Abragenfor, e assumir essa responsabilidade de tratar da temática. E até alguém me perguntou, mas Eliabe, tu vai falar de Outubro Rosa se tu não é mulher? Perguntaram, viu? Aí eu disse, olha, aí que tá. Você, isso foi um homem, né? Se você talvez não saiba, mas estatisticamente os homens também estão entre aqueles que têm o câncer de mama. Isso. Aí, mas isso aí é tema muito mais feminino. Porque uma mulher, olha, pelo fato de ter preconceituoso como você, é que eu vou falar. Isso. Tá? Porque eu me cuido, desde os meus 26 anos, mais ou menos, 25, 26 anos, tá? Que eu faço prevenção anual. Uhum. Certo? Posso até morrer daqui a alguns minutos, algumas horas, alguns dias, mas o cuidado é essencial. Isso. Então,
se de repente eu não procuro os profissionais de referência ou os especialistas, né? Cada médico tem sua especialidade, Isso. para cuidar da coisa mais importante do que é a nossa vida, a nossa saúde, que está em jogo num momento como este, ora, eu não teria expectativa de vida. Então eu digo sempre às pessoas, tá? Ter uma expectativa de vida profissional, pessoal, é importante. Mas, antes de tudo, cuide da saúde. Porque se você adoecer, qualquer plano que você tiver na sua vida, ela poderá ter retaliações. Ela poderá, a sua vida poderá realmente não ser, não participar desses seus sonhos. E eu sempre digo, por isso que o cemitério está cheio de pessoas sonhadoras, né? Que não cuidaram, Isso. relevaram. Então fica aqui a dica. E se você tem dúvida, você que é homem, ou você que é mulher também, que tem mulher que insiste também, diz, não, isso aí é só para quem tem histórico familiar. A doença, o corpo da gente está sempre exposto a tudo e pode a qualquer momento sair algo que a gente menos espera. Então fica a dica, se você quiser ter ou criar esta sensibilidade sobre o cuidado, sobre a importância da vida, da saúde, dá uma passadinha lá no setor de oncologia da cidade de Câncer, de Pernambuco, para você saber quantas pessoas gostariam de ter 1 minuto de vida, gostariam de ter uma semana, 1 hora, e sabe que a qualquer momento ela está sujeita a morrer. Então, eu acho que essa reflexão, essa temática, independente daqueles que têm, né, um conceito formado sobre que o câncer de mama é muito mais feminino, a gente quebra esse tabu agora. Você que está nos assistindo, repasse esse vídeo, tá, para que as pessoas, principalmente, não só feminino, mas todos os gêneros, né, para que entendam a importância de se cuidar, de se auto manejar, né, para saber se tem ou não diante desse toque que nós demos aqui. Mas no final daremos outras dicas também. Simone, você como uma grande educadora, certamente já deve ter presenciado também pessoas, e você citou ainda há pouco aí, um exemplo de alguém que levou um tempo aí para se cuidar. Infelizmente não está mais entre nós. E você também teve um caso de família, de, não sei se foi câncer, não me recordo, mas e que a gente sabe que a perda, né, de um ente familiar, tá, é muito forte. Né? É algo que não se paga, né, com lágrimas, né, por mais que você queira realmente lembrar, né, de quem era aquela pessoa para você. Então, qualquer rios de lágrimas, né, não sana, né? Então, como é que você vê as instituições de ensino, além, claro, dos postinhos que você falou, que eu concordo plenamente, que está em alta, instituições de ensino, na questão do debate mesmo em si, falar sobre isso, tá? Já no nível médio, né? A gente sabe que os adolescentes, os jovens, acham que não vai ter, ou não estão sujeitos a ter. Mas diante dessa facilidade, esse desgaste que muitos jovens vem tendo, né, muitas vezes com a vida muito mais livre, né, com bebidas e até com fumo, então o corpo da gente pode a qualquer momento estourar aí um câncer. Né? E eu vi aqui que dentre os cânceres existentes, né, o de mama para os homens é o mínimo, mas existe. Mas que conselho você já passar, né, a essas pessoas para que elas pudessem realmente se sentir encorajadas a se cuidar? O que você falou já é uma sacudida, né? A perda de alguém muito querido, né? Se você hoje não se cuida, pense na perda, né? Pense na perda e se for se for você, quem vai sentir a sua falta? E se for um outro alguém da sua família, a falta que essa pessoa vai te fazer? Eu acho que essa
você puxou assim lá no fundo do baú, pelas dores mais íntimas, né, que um ser humano pode sentir, tá certo? Então, hoje não existe mais, é como eu estou dizendo, não existe mais a prerrogativa da preguiça, da desculpa, né, da falta de tempo, porque se você não tem saúde, você não tem nada. Né? Você não tem condições de curtir os bons momentos da vida, você não tem condições de trabalhar para ganhar o seu sustento, você não tem condições, muitas vezes você não tem nem condições de amar. Né, amar as pessoas da sua família, porque você vive tão ausente, né, com médicos, com aquelas situações todas depois da doença já instalada. Então é muito difícil, gente, é muito difícil. A perda de alguém da nossa família, uma pessoa mais próxima, um pai, uma mãe, um filho, não é? Então a saúde hoje é uma atenção primordial, sabe? É uma questão realmente de sobrevivência, sabe? Até porque, no caso do câncer, não só de mama, mas os outros cânceres também, né? Os parentes mais próximos são os parentes, são indicações de que você, se tiver caso na família desses parentes mais próximos, deve estar mais do que nunca. Todos devem estar. Mas se você tiver caso de pessoas mais próximas da família, você não pode passar nenhum ano. Porque quem não tem casos na família, está sem queixa, fez o exame da mamografia hoje, não deu nada, o Conselho de Medicina propõe 2 anos. A cada 2 anos você fazer uma mamografia. Mas se alguém da sua família já teve, né, algum tipo de câncer, e o de mama mais ainda, o acompanhamento precisa ser anual. E se você tiver o câncer, você, pessoa, tiver esse câncer, né, você, mulher, tiver esse câncer, aí o acompanhamento precisa ser mais efetivo ainda. E, obviamente, o seu clínico, o seu onco, o seu gineco, o seu mastologista, com certeza, ele vai te dizer o período necessário para fazer esse acompanhamento, né. Agora, existem alguns fatores de risco, né, Liabe? A gente sabe que hoje a gente não come só produtos, nós comemos muito produto industrializado, nós não comemos hoje, estava assistindo uma reportagem falando sobre a alimentação natural, sem agrotóxico, não é? Essa hoje não é a nossa realidade, né? Nem todo mundo pode plantar no seu quintal, nem todo mundo tem também a paciência e também não gosta, nem todo mundo sabe o que são alimentos transgênicos, nem todo mundo sabe se faz bem ou se não faz, não é? Então, a má alimentação hoje é o primeiro item a ser combatido para se evitar, né, a proliferação de câncer. E aí, com a questão da boa alimentação, a gente hoje vê que junto com a boa alimentação vem a questão dos exercícios. Então, o próprio sedentarismo, ele é um fator de risco, né, para que as pessoas possam vir a desenvolver câncer de mama, não só câncer de mama, mas assim, até outros adoecimentos, não é? Você tem pressão alta, você tem glicose alta, então você acaba ficando pela gordura e a obesidade também, você acaba ficando também diabético, né? E a diabetes a diabetes associada a pressão alta, né? Que é a hipertensão, é uma bomba relógio para uma série de outras doenças. Então, assim, veja que a coisa começa muito com a questão da alimentação, dos exercícios. Eu não tenho dinheiro para fazer uma academia. Eu não tenho uma máquina de musculação na minha casa. Isso também não é desculpa para você não se mover, né? Inclusive, durante esse período pandêmico, diversas foram as iniciativas, passaram várias reportagens. Se você for para o canal do YouTube, você também vai conseguir visualizar atividades que foram até à distância, tipo, os pais do lado de dentro e a filha, que era uma preparadora física, do lado de fora da casa, para não
correr o risco de levar, né, o Covid, né, o vírus para os pais, ela fez os exercícios com os pais nessa formatação, né? Então, assim, muitos exercícios você tem condição de desenvolver. Eu não tenho um peso na minha casa. Você tem 1 quilo de feijão, você tem 1 quilo de arroz, ou o quilo de arroz talvez seja mais caro, você tem 1 quilo de macarrão, né? Então, olha, você tem possibilidades. Você tem oportunidades que você, por sua vez, também tem que criar para não se dar o luxo de cair no sedentarismo, né? Então, isso hoje já está batido. Também não pode ser considerado uma desculpa para que você não pratique os exercícios, né? O seu corpo precisa. Fora isso, a gente também tem a ingestão de bebidas alcoólicas, né? Então, não é só a questão da doença do alcoolismo, não. É a própria ingestão desregulada, né, desorganizada do álcool. Tá? E aí você falou dos jovens, a gente também tem, o jovem muitas vezes tem mais saúde do que as pessoas que já viveram mais um pouquinho, mas eu digo para vocês, lá na frente, os jovens também vão sentir. Então, o ideal é que manere na questão do álcool, bem como também mulheres cada vez mais jovens, né, vão entrando na vida sexual ativa e começam a ingerir os hormônios, porque você usa o tratamento anticoncepcional. Então, converse com seu ginecologista, veja os benefícios e os malefícios. O ideal, eu estava assistindo uma reportagem agora, é que você não faça ingestão de hormônios. O ideal seria esse, né? Como nem sempre isso é possível, até porque existem algumas indicações fundamentais médicas nesse sentido, aí a gente acaba ingerindo os hormônios, né? A outra indicação, né, um outro fator de risco é a falta da amamentação. A mulher que não amamenta, aquele período, né, de 6 meses para o recém-nascido, também tem grandes riscos de desenvolver o câncer de mama, né? Até porque, como é mama, nós temos uma situação bem próxima da amamentação, né? E aí, assim, existem os dutos, né? Existem 2 formas, 2 tipos de câncer que você pode desenvolver, independente de você ter amamentado ou não amamentado. E assim, claro que essas considerações que eu coloquei aqui, você pode encontrar um gordo, alcoólatra, uma gorda alcoólatra que tenha feito uso de anticoncepcional, que não faça exercícios, que não tenha filhos, mas que tenha optado uma não amamentação e não se alimenta lá muito bem. E essa pessoa não tenha câncer. Então, tudo que eu falei cai por água abaixo? Não. São as chances que você tem de desenvolver com maior probabilidade. São fatores de risco que podem aumentar a possibilidade da mulher desenvolver o câncer de mama. E aí, como eu falei, né, a saúde de maneira geral. É isso aí. Tá vendo aí, pessoal? Você está falando com Simone, está ouvindo Simone Dias. Quero mandar aqui um abraço para Márcia Sacramento, Almeline Bosch, que passou por aqui, algumas pessoas que eu lembrei, né? E dizer da importância dessa temática. Simone, você falou aí a questão da atividade física, né? Eu tenho 53 anos. Eu acho que eu vivi, né? Estamos vivendo meio século, né? Mais de meio século, bem vivido, graças a Deus, né? Porque eu tenho comigo, né, algumas práticas de atividade física e sou muito disciplinado nisso. Então, segundas, quartas e sextas, eu não abro mão de caminhar, né, na beira-mar, né, sentindo o sol na cara, sentindo o cheiro do mar, tá entendendo? Sentindo o chão, pisar. Então, se depender desse ritmo, né, dessa prática minha, eu vou viver aí uns 150 anos, viu? Matar um bocado de gente de raiva, tô brincando. Eu digo isso porque minha família, ela é longeva, né? Temos meu pai, né, que já tem seus 84 anos, meu avô, que morreu
faz um pouco tempo aí, uns 10 anos, com 99 anos. E meu bisavô que morreu com 126 anos. Então você vai passar dos 100. Eu estou achando que se eu fizer um cálculo aí de genealogia, né, eu quero estar com saúde, porque veja bem, Verdade. eu sempre digo que a idade é um registro jurídico, né, que a gente tem que criaram, mas a idade mais importante é a idade emocional, é a idade que você tem por dentro, a idade biológica, né, que a gente costuma realmente... Eita, minha meta é 120, danou-se. O Ayrton, ele é um otimista. Eu não sei se eu chego até lá, porque eu comecei a desenvolver hábitos mais saudáveis agora, né? Esse ano, durante a pandemia, mas eu pretendo não parar. Então eu estou com 53, se eu devo ter uma idade biológica, talvez, porque eu preciso trabalhar mais meu peso, né? Eu estou acima do peso, mas só que é como você falou, não tem desculpa, tá? De alguém dizer que não faz atividade, porque, gente, isso aí é modismo. Eu não sou nada contra, não nada contra quem faz um crossfit, uma academia self-fit e por aí vai, tanto fit. Mas o que a gente deve tirar nisso tudo como lição é a saúde. Se você se dá bem fazendo um crossfit, uma self-fit, ou uma academia como o do Sesc, e te deixa bem, não te deixa quebrado, né? Porque não adianta fazer academia, porque lá no Sesc eu lembro que eu fazia, né, antes da pandemia, claro, e eu usava todo o cuidado, né, de luva, já naquela época eu não usava máscara, mas luvas, tá certo? Alguns capacetes, porque eu usava algumas bicicletas internas, mas assim, o que eu vi lá, senhores com 80, 90 anos. Então, eu vejo que essa geração que não se cuida, e você colocou muito bem aí a questão do jovem, eles podem dizer que não tem reflexo. Não tem problema não, eu estou bem. Mas o reflexo, gente, não é agora. E depois? Reflexo, ela está dizendo, depois. Então, fica aí a dica, essas orientações que a gente está conversando aqui, a gente não está usando o termo medicinal, termos médicos, porque nós não somos especialistas de medicina, né? Apenas como educadores, né? Conhecedores, pesquisadores, né? E a Bragem Fora se sente nessa obrigação também de orientar. Ela veste, tá, essa camisa, né? Ela apoia essa causa, né, de todas as campanhas que nós conhecemos de janeiro a dezembro. Então, Simone, eu vejo que ainda dentro desse segmento, eu estou falando da questão da educação porque nós somos da área, né? Uhum. E aí a gente é bom direcionar. Que algumas pessoas até, de repente, a gente toma conhecimento que partiu. Né? E às vezes o dia a dia, e agora com essas aulas remotas, né? Fez com que muitos professores tivessem que adaptar, né? Se adaptar para que pudesse completar, né, o semestre letivo. Isso todas, a escola, a faculdade, eu estou falando do modo geral. Como é que você avalia a saúde daqui para frente desses colegas? Né? Colocando aí, né, como ponto de partida, também um momento para pensar em si. A gente está falando do Outubro Rosa, mas é necessário que a gente entenda que doenças convergem, tá? A gente não diz isso, não existe um câncer pontual. É um conjunto, né, de falta de cuidados, doenças oportunistas, de fatores emocionais, físicos, né, vícios, que podem causar isso. Então, por isso que eu estou trazendo isso aí. Como é que você avalia, assim, como é que você observa, você pensa desses nossos colegas que estão agora com 20%, 30%, né, de carga horária na educação? Você falou algo que eu ia deixar mais para o final como lembrete, mas eu vou puxar para agora. A saúde, ele é um todo, né? A saúde é o bem-estar físico, psíquico e social.
né? Então, hoje, se você pensa em saúde, você tem que pensar nessa tríade, né? Nesse tripé aí, que é onde o ser humano está ancorado. Acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Nós só tivemos, né, como experiência na UFPE, 2 semanas de aula, 2 ou 3 semanas de aula, né? Então, nós não tínhamos a ideia do que ia acontecer, como os outros colegas das outras instituições também, né? E nós não demos continuidade. Nós tivemos que interromper o semestre de 2020.1, não começamos o de 2020.2 e criamos um de 2020.3, né, com uma nova perspectiva, com algumas flexibilidades que antes a gente não tinha. Então, isso obrigou, em primeiro lugar, os colegas, né, os professores, a fundamentalmente se curvarem a 2 palavras que eu considero assim, que vieram muito bem a calhar com essa pandemia. Infelizmente foi na pandemia, né? A primeira foi aprendizado, né? Muitos colegas tiveram que reconhecer, inclusive na parte de TI, né? Que nós não sabíamos. Então nós tivemos que aprender. Veja, quem ensina também tem que aprender, né? Acho que esse foi, assim, o choque que muitos dos nossos colegas, e aí eu conversei muito com muitos deles e percebi, né? Assim, até uma certa resistência, depois de tanto, eu já estou próxima até de me aposentar, eu já penso na minha aposentadoria, e agora eu estou tendo que fazer um curso de tecnologia, porque eu tenho que dar minhas aulas, né? Então, assim, a universidade, nesse sentido, ela foi muito, muito justa, né? Para atender às suas necessidades, ela correu atrás, e ela efetuou para a gente o treinamento em várias turmas, né? Nessa área de tecnologia, né? Inclusive com uma grande corporação americana. A segunda foi a questão da flexibilização. Nós tivemos que transformar tudo aquilo que era rígido numa plataforma flexível e adaptável, né? Então, a adaptabilidade da gente também foi posta à prova, né? Para que a gente criasse algo dentro da perspectiva possível para o aprendizado. Eu acho que essas duas ou 3 palavras que eu falei aqui foram fundamentais nesse momento difícil, né, que os colegas professores tiveram que... acho que a gente já sabia, mas a gente teve que colocar em prática e trazer para o nosso dia a dia essas 3 expressões, que acho que em algum momento elas ficaram bem adormecidas, sabe, Eliabe, lá atrás. Não é fácil, né? A mudança não é fácil. E mudança para quem já está, por exemplo, próximo da sua aposentadoria, talvez seja um pouco mais difícil, porque a pessoa já estava com uma perspectiva na tentativa de não mudar mais, e agora tivemos que mudar, né? Foi uma forçação de barra para a mudança. Eu vou lhe confessar, eu ainda não disse aos meus alunos, mas quem está aqui vai ter a oportunidade de... Vai saber. Vai saber. Eu tinha muito receio das aulas virtuais, né? Das aulas síncronas e das aulas assíncronas. Eu fui muito preconceituosa com cursos à distância, né? Aí, por conta desse meu receio, depois que a coordenadora me disse tudo que eu ia ter que fazer da graduação, aí eu disse assim, talvez eu não esteja preparada. Eu vou pegar, eu estava com 4 presenciais, 4 disciplinas. Eu vivia na universidade de segunda a sábado, né? E eu dizia assim, não, como é que vai ser agora, né? Eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que preparar tudo, porque tudo era preparado para as minhas aulas presenciais. Agora eu vou ter que preparar tudo para as minhas aulas virtuais, né? Eu disse, talvez eu não dê conta. E eu não vou correr o risco de fazer algo mal feito. Então, ao invés de 4,
propostas já. Eu disse, não, chefe, eu não tenho condições, eu vou fazer uma só. Você acredita que se eu soubesse que ia ser tão gostoso, eu teria ficado com as minhas 4 cadeiras? Eu me adaptei, assim, muito bem. A gente ainda não sabe tudo da tecnologia, mas para mim foi está sendo, porque nós ainda estamos no meio do semestre, né, de 2020.3, está sendo tão prazeroso, maravilhoso. Eu vejo a flexibilidade hoje de uma maneira transdisciplinar, sabe? Eu consigo hoje conversar, quando é que antes eu não conseguisse conversar, mas hoje eu vejo a interação dos meus alunos como eu vi em sala de aula. Agora, realmente, o olho no olho, o tete a tete, eu sinto falta, né? Eu não vou mentir, eu sinto falta. Mas a adaptação, particularmente para mim das aulas virtuais, está sendo maravilhosa. E se eu soubesse, se eu bem soubesse que assim seria, né, eu não podia imaginar, eu não teria tanto medo, não teria tanto receio, eu teria ficado com as 4 cadeiras. Então, você deveria ter conversado comigo antes, para a gente bater uma caixinha, porque eu peguei, eu chamei no início, esse desafio. E eu tinha resistência ao EAD. Aliás, eu nem gosto do EAD. Tipo assim, aula gravada, para depois o aluno assistir. Sabe? Eu sinto que está faltando alguém para mim corrigir, para dizer assim, para complementar. Entendeu? Mas a aula remota, eu naveguei. Aliás, a minha primeira experiência de aula remota, você não vai ter noção. Sabe quantas horas de aulas eu dei? Chuta. Aula remota. Remota não tem ideia. Mas chuta assim, sem querer. De uma vez ou parcelado? Sim. Não, de uma vez só, assim, a experiência. Pá, foi na pós-graduação. Na pós, umas 2 horas? De 8 da manhã até 17 horas da tarde. 8 da manhã até 17 horas da tarde. Direto. Hã? Direto. Certo? Aí a professora chegou, a coordenadora disse, Eliabe, a gente escolheu os professores que são conteudistas. Professores que têm conhecimento, que dominam bem. E você está entre eles. Disse, meu Deus do céu, mas... E o tema qual era? Sabe qual era o tema? Tudo que eu gosto. Inovação e empreendedorismo. E assim você foi escolhido. Eu disse, tá bom, tá feito. E é uma plataforma diferente. Aceitou o desafio, né? Aceitou esse desafio. Foi o primeiro tá, desafio que eu encarei. Então, eu nasci, eu digo que eu nasci com medo porque a geração nossa, né, sempre foi criado com muita pressão, né, com aqueles cuidados dos nossos pais. Isso. Mas, de uns tempos para cá, a realidade do meu filho, de 23 anos, fez com que eu perdesse o medo de algumas coisas, de algumas posturas. Um abraço aqui para Márcia Mendes, tá? Ela que é minha aluna, né, lá da Alfa. Um grande abraço para você. Somos tops. E então, só para fechar, para lhe passar. Aí eu disse para a coordenadora, doutora, eu aceito desafios. Eliabe, você, veja bem, é o único professor coroa. Ainda teve a coragem de dizer isso para mim. Eu disse, como é? Todo jovem. Eu trato tantas pessoas como jovem. Aí, não, porque você é na faixa etária. Você deve ser jovem por dentro de um. Mas ela teve a cara de pode dizer isso, porque a turma de alunos eram jovens. Aí ela disse assim, olha, você é o único professor na faixa etária que vai, nesse dia, nesse sábado, né? Que era cada pessoa tem uma disciplina, né? Que vai lecionar como desafio com a idade acima da média dos professores. Meu Deus do céu, eu envelheci, eu não sabia. Aí isso aumentou mais a responsabilidade. Aí criou uma força de dentro para fora para dar o meu melhor. E não é que foi? Olha, diga quantos alunos tinha na sala. 64 alunos. Nossa. 64 na plataforma. Tá? E continuaram. Ao final, foram 2 encontros, né? Porque eram 2 sábados. No primeiro dia, aquela apresentação, tudinho. E
no final do dia eu pedi um feedback, como sempre faço, né? E aí, pessoal, alguma dificuldade? Tá? O que você sugere para o próximo encontro? Porque eu disse, se fosse aula presencial, nós faríamos uma visita técnica. Eu sempre fiz isso nas minhas aulas de pós, todas elas presenciais. Então, aí esse professor, olha, eu não senti, olha, por Deus, professor, nós não sentimos o tempo passar. Assim, peraí, será que eu hipnotizei todos? Mas não, sabe o que é? Essa interatividade. E que você acabou de falar aí que está gostoso, né? De falar. Esse bate-papo que a gente está aqui é como se fosse uma aula para quem vai nos assistir. Isso. Tá certo? Então fica aí a dica para outras pessoas que talvez recebam uma proposta para lecionar de forma remota, aceite. E se você tiver dúvida, procure Simone agora. Veja aí que depoimento lindo. Tá? De rever, chama-se ressignificar mesmo. Isso. Né? Tá com medo? Vai com medo. Simone, olha, esse foi o melhor depoimento que eu já escutei até agora de você. Você sabe do meu carinho, da minha estima por você, você sabe. Sei. E é público, eu não tenho vergonha de dizer não, tá? Do que você é e do que você sempre foi a melhor, é considerada uma das melhores professoras, viu? Eu escuto todo mundo. Oh. Olha, professora 10. Tá? Eu quero ter oportunidade de estar do seu lado. Tá? E quem sabe, assistindo você também. Mas vamos lá, estamos na parte final. Se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Nós estamos na parte final, tá certo? Ainda tem aí uns 10 minutinhos. Vou mandar um abraço aqui para a Almeline Bosch, está aqui. Saudade dessa figura, viu, Almeline? Está fazendo falta, viu, no GRH, viu? Volte logo. Volte para o GRH Brasifó, viu? Simone tá dando show. Já falou na rádio. Tá aqui comigo na live. Futura palestrante. Olha só. Futura instrutora de oficina. E por aí vai. E vai estar no nosso livro, se Deus quiser. Simone, é sempre maravilhoso falar com pessoas inteligentes. Tá? E você, quando falou no início aí, essa questão de desaprender, tá? Eu lembrei de uma frase de Cora Coralina, né? Feliz daquele que aprende enquanto ensina. Isso. Então, quando a gente precisa realmente ensinar, essa missão de ensinar é muito forte. Eu não digo que ensino, eu digo que compartilho. Tá? Porque eu não sou o dono da verdade, eu não sou o criador da literatura que todos nós aprendemos, mas eu sou um profissional disruptivo. Aquele que consegue transformar a literatura, né, pelas quais aprendemos a trazer para o cenário atual. É isso que eu tenho feito com meus alunos. E você, como uma excelente professora, tá? Como é que você, a partir de então, com esse olhar agora sobre a educação remota, a influenciadora digital de docência, olha só, uma profissão aí. Como é que que mensagem você traria aí para todos que vão nos assistir, que estão nos assistindo nesse momento? Olha, eu até já fiz, não só um depoimento, né, mas eu até já fiz algumas solicitações de que entrasse nas próximas reuniões do NDE, né, para depois ir ao colegiado do meu curso, algumas sugestões para realmente transformar em EAD, né? Não em EAD, mas acho que aulas remotas e alguma coisa também de EAD, mas assim como se fosse o misto, né? O híbrido hoje que a gente está chamando. Eu estou sugerindo, eu gostei tanto que eu estou sugerindo que as aulas sejam híbridas, né? Que tenha algum momento em que você possa deixar uma atividade com alguma coisa lá nesse sentido. Agora, eu também não gosto, eu gosto das aulas virtuais, eu não gosto da metodologia da gravação e depois das pessoas irem lá, e realmente eu me sinto exatamente igual a você. Eu acho que falta essa interatividade, eu acho que falta o miolo, sabe? Eu acho que falta alguma coisa. Mas se eu posso dizer algo, eu até queria que você reconsiderasse, eu não sou considerada uma
professora excelente. Eu sou considerada uma professora esforçada e eu comecei a repensar o meu papel de docente, né? E aí não queria ficar só na docência, eu queria passar para ser educadora a partir de um curso que eu fiz, onde eu aprendi o termo novo, que até então era só aprendizagem, 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 era ensino, aprendizagem, ensino, aprendizagem. E aí eu comecei a conhecer, né, foi nesse curso que eu tive o primeiro contato com a palavra ensinagem, né? A gente sempre se preocupa com o que o aluno está aprendendo. A gente não se preocupa com o que a gente está ensinando, né? Então, a partir desse momento, eu acho que eu me tornei uma profissional melhor, sabe? Em como passar melhor esse meu conteúdo. Tem professores nossos que sabem muito, colegas nossos que são até doutores. Mas o que eu mais verifico, né, e alguns eu já tive até a oportunidade de assistir algumas aulas em diversos locais, não só na universidade, e eu fico pensando, poxa vida, como é que eu vou aprender? Se esse professor não está chegando até mim com o seu conhecimento, eu não quero dizer que ele não saiba ensinar. Eu quero dizer o seguinte, que existem várias formas, existem vários espaços que precisam ser preenchidos. E cada espaço desse é um aluno. E cada aluno tem o seu limiar. Cada aluno tem a sua capacidade, cada aluno já traz consigo os seus conhecimentos. Então, que antes de a gente pensar em o que o aluno vai aprender, que a gente pense antes no que a gente vai ensinar, não é? Como é que a gente vai ensinar? Uma aula dessa, virtual, 8 horas, né, com intervalo só para o almoço, para que você possa dinamizar e fazer com que as pessoas fiquem ali presas e que principalmente não vejam a hora passar, Eliabe, significa o seguinte, tua aula foi boa, não é? E eu tenho certeza que o aprendizado deles foi bom, mas eu primeiro preciso me preparar, e eu sei que você fez isso, porque eu já te conheço, né? A recíproca do carinho é verdadeira. Então, assim, eu sei que você se preocupou como é que eu vou fazer para ficar essas 8 horas e que não seja maçante e que o meu estudante do outro lado do celular ou do computador, ele possa aprender e aprender bem. Então, a primeira coisa é preparar-se para a ensinagem. Sabe? Eu acho que os nossos colegas precisam entender mais, precisam se preocupar mais com as metodologias. Eu já dizia isso em aulas presenciais, agora eu vou dizer isso 2 vezes, 3 vezes mais, né? Eu acho que é o triplo do esforço que ele teria, né? Porque nós estamos usando a tecnologia e isso nem sempre é fácil de ser transpassado, né? Mas precisamos dessa nova adaptação. Precisamos pensar em ensinagem com muito carinho, sabe? E isso eu devo não ao pessoal do meu departamento, que também trabalha muito isso, mas ao pessoal da área de educação. Me fizeram ter essa reflexão, sabe? E pensar de uma forma diferente. Então, a partir de hoje, a partir daquele momento, né, já faz alguns anos que eu fiz esse curso, talvez eu tenha me colocado um pouco melhor, né, como docente, como profissional, a partir do momento em que eu tive que me olhar. Será que minhas técnicas estão boas? Será que eu não tenho que melhorar mais nada? Será que eu sou tão boa que não tenho nada para melhorar? Essa reflexão me fez crescer enquanto profissional. E é isso que eu deixo de mensagem, além, é claro, né, da saúde, né? Da saúde não só da mulher, mas também do homem, que vocês possam fazer essa procura ativa. A gente tem uma escuta ativa, mas que vocês façam uma procura ativa pelos serviços básicos de saúde, para que a gente não deixe a nossa saúde se enfraquecer. Maravilhoso. Pena que o tempo está indo embora, já acabou praticamente. Quero agradecer. Quero lembrar a todos que todas as quarta-feiras nós temos essa live especialista em você. Você tem algum tema que você queira sugerir? Entre em contato conosco. Amanhã, quinta-feira, teremos a live internacional, que é diretamente da Argentina, ou de Portugal, uma consultora de recursos humanos, vai falar como é que está o cenário lá. Na sexta-feira, teremos a live de empreendedorismo, que é carreira, liderança e trabalhabilidade. Vamos falar com
um empreendedor musical. A todos, um grande abraço. Simone, não vai dar tempo mais você, só para dizer um oi, tchau, porque o tempo já se foi. Teremos Simone Eliabe, parte 2. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Beijos. Beijão.